A nossa exposição nessa noite é sequencial. Nós estamos expondo 1 João, já desde o início deste ano, para a edificação da vida da igreja. E nós vamos ler, então, 1 de João, capítulo 3, dos versículos 11 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, se propício a mim, pecador. Se propício a nós, pecadores. Ó Pai, aceita-nos pela mediação de Cristo. Ó Deus, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que nós sejamos cheios da Tua presença pelo Teu divino Espírito Santo. E, ó Deus, o fato de termos sido cheios do Espírito revela em nós o fruto do Espírito que começa com amor. Ó Deus, que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas e amemos os nossos irmãos a ponto de, se necessário for, sacrificarmos-nos no cuidado e no exercício dos dons que nos deste para servir ao teu povo. Fala conosco, Deus. Enche-nos do Espírito Santo nessa noite. Que nesse momento, enquanto ouvirmos a tua palavra, que o amor dado a nós pelo Espírito transborde em nosso coração. E que nós sejamos conhecidos pela manifestação do amor de Deus em nossa vida, na adoração ao Senhor e no amor demonstrado aos nossos irmãos. Te pedimos que nos fales a alma, que glorifiques a Cristo, que manifestes a presença do Espírito Santo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando por essa carta tão preciosa, na qual o apóstolo João vem nos ensinando os verdadeiros sinais da vida cristã. Na última semana, nós aprendemos sobre o teste da santidade. Nós já aprendemos também sobre o teste da verdade doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo para nos salvar. Mas agora nós nos voltamos mais uma vez para o teste do amor fraternal. Lembre-se bem que os falsos mestres daquela época que atacavam as igrejas da província romana da Ásia, dominados por um proto-gnosticismo, acreditavam que tudo que é espiritual e não é matéria é bom, e tudo que é matéria é corpo é ruim. Então, a carne podia ser entregue aos prazeres, porque Cristo, para ele, se manifestou só em espírito, o que importa é o espírito. Então, você não precisa ser santo na sua carne. Mas também, se você vê o seu irmão sofrendo e passando dificuldade, você não precisa demonstrar a ele amor. Porque, por causa desta filosofia, quanto mais a pessoa sofrer na sua carne, melhor vai ser para ela. Então, meu amado amigo e irmão, o apóstolo João escreve para confrontar esses falsos mestres, para revelar que a falta de amor é uma demonstração da vida daquele que não tem Cristo Jesus. Então, ao entendermos bem o contexto, eu me lembro, irmãos, que quando eu era um adolescente lá na minha cidade, em Minas Gerais, eu treinei num time de futebol chamado Paracatu Atlético Clube. E eu era do Ministério de Evangelismo da igreja. E num dia em que nós estávamos preparando o evangelismo, eu tinha o último treino no time para começar o campeonato da cidade. E o meu sonho era jogar futebol. E eu faltei da reunião do evangelismo, eu disse, eu vou evangelizar também através do futebol.
E quando eu cheguei no futebol, naquele treino, naquele dia, irmãos, pela graça do Senhor Jesus, eu quebrei a perna. No final do treino, o treinador já tinha me colocado como lateral direito titular para disputar aquele campeonato. Eu estava cheio de empolgação. No final do treino, aconteceu um incidente e eu quebrei a perna e fui levado para o hospital. Fui levado para o hospital público da cidade e depois me transferiram para um hospital privado. E quando eu estava ali com os meus pais, já naquele hospital privado, a doutora disse: nós precisamos saber onde foram as quebraduras. E naquela época se tirava a radiografia ou o raio-x. E quando ela bateu o raio-x, como se dizia naquele lugar, descobriram que eu tinha 4 fraturas na perna. Eu fiquei 3 meses sem pisar no chão, andando de muleta. E até hoje eu tenho a perna meio torta. Mas nós podemos descobrir aquelas fraturas por causa do raio-x. Querido amigo e irmão, o amor fraternal também revela muitas coisas. E o raio-x é a radiografia, com base nessa tecnologia da medicina, que é a radiografia que pode detectar lesões e quebraduras no nosso corpo. Eu quero chamar você a olhar comigo esse texto sobre a perspectiva da radiografia do amor fraternal. O amor fraternal é uma radiografia. E nós vamos aprender, então, nesta noite, o que essa radiografia revela para o nosso coração. Ao olhar para o texto da palavra, nós aprendemos que a radiografia do amor fraternal revela, em primeiro lugar, um amor antigo. A radiografia do amor fraternal revela, em primeiro lugar, um amor antigo. João diz o seguinte no versículo de número 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Meus queridos amigos e irmãos, quando João era discípulo de Jesus, ele tinha provavelmente mais ou menos 20 e poucos anos. Ele era o mais jovem dos discípulos do colégio apostólico. Ele tinha provavelmente aproximadamente 20 anos naquela época. E agora aqui João já está, querido amigo e irmão, com os seus 80 anos de idade, mais de 80 anos, quando ele é pastor naquela região. Então já se passaram mais de 60 anos. E quando João era apóstolo, Jesus, antes de subir aos céus, deu um mandamento em João 13:34, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que assim também vós vos ameis uns aos outros. O mandamento que Jesus dava naquela época era novo, porque ele recitava a parte antiga de se amar uns aos outros, mas ele não dizia que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Ele dizia que agora nós deveríamos amar o próximo, o irmão, como ele nos amou. E como ele nos amou? Ele nos amou a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Então, meus amados amigos e irmãos, foi esse mandamento que o Senhor deu quando o apóstolo João tinha aproximadamente 20 anos de idade. Agora se passaram provavelmente 85 anos quando ele está escrevendo essa carta, aproximadamente 80 anos, 60 anos. Então ele já é um homem de mais ou menos 80, 85 anos. E por isso ele escreve: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, lá atrás, já faz tempo, há 60 anos atrás, vocês ouviram essa mensagem, que nos amemos uns aos outros. A radiografia do amor fraternal revela um mandamento antigo. O Senhor, amado irmão, nos manda amar uns aos outros. Eu me lembro daquela conhecida frase que é dita acerca de Santo Agostinho, ou seja, colocada nos lábios de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte acerca da oração: ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo e peça o que você quiser. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo e faça o que você quiser na sua vida cristã. Peça o que você quiser. A radiografia do amor fraternal revela, amados irmãos, a nós um mandamento antigo e revela a essência da fé cristã, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor sacrificial para com os nossos irmãos. Queridos amigos e irmãos, se nós queremos olhar para a nossa vida cristã e reconhecer se nós somos de fato filhos de Deus, deve estar em nossa vida presente o amor fraternal, porque o Senhor Jesus nos mandou lá no passado, nos deu esse novo mandamento, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou.
que haja em nosso meio verdadeiro amor fraternal, que nós não amemos somente de palavra, mas amemos de fato e de verdade. E, querido amigo e irmão, que a característica mais marcante da nossa vida, do nosso testemunho como cristão, da nossa vida familiar, da nossa vida na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, do nosso relacionamento com os nossos irmãos, seja o amor. Pastor, como é que eu posso evidenciar o amor na vida de alguém? Com aquela regra de ouro que o Senhor Jesus nos entregou no Sermão do Monte, que diz, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. Essa é a regra de ouro. Então, quando eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, meu amigo e irmão, então eu estou demonstrando na prática esse amor, esse novo mandamento que Jesus dava, e agora já é bem antigo para o apóstolo João, para mim e para você. A radiografia do amor fraternal nos revela um mandamento antigo. E ainda que seja antigo, amado irmão, ele não foi abdicado. Ele continua sendo exigido de todos nós. Que Deus nos dê a bênção, amados irmãos, de amar ao nosso Senhor sobre todas as coisas e de amar os nossos irmãos para a sua glória. O fruto do Espírito começa com essa palavra, amor. Que se evidencie em nós o amor de Cristo Jesus. Que tal seja o amor do Senhor na nossa vida. Que as pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas e se aproximem do Evangelho. E nós tenhamos a oportunidade de pregar para elas. Porque o amor do Senhor tem sido manifesto em nossas vidas e em nossos corações. A radiografia do amor fraternal nos revela, em primeiro lugar, um amor antigo. Mas ao olhar para o texto, a palavra de Deus tem mais para nós. E ela nos diz que a radiografia do amor fraternal nos revela um péssimo exemplo. Em primeiro lugar, a radiografia do amor fraternal nos revela um mandamento antigo. Mas, em segundo lugar, a radiografia do amor fraternal nos revela um péssimo exemplo. Vamos ler, irmãos e irmãs, agora versículo de número 12, para que nós meditemos neste texto da palavra de Deus. Versículos 12 e 13, diz assim, o versículo 11 terminou dizendo que nos amemos uns aos outros. O 12 diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João diz que nós temos que amar uns aos outros, mas que nós não devemos amar como amava Caim. Caim, amado amigo e irmão, era o filho mais velho de Adão e Eva. Era um homem não regenerado. A Bíblia diz no texto que ele é filho do maligno, ele nunca creu no Senhor, de fato, ainda que fosse um religioso exteriormente. E ele foi falso com o seu irmão, demonstrando um falso amor. Ele chamou o seu irmão para um passeio no campo. Ele diz, vamos ao campo. E chegando lá no campo, você sabe que ele assassinou o seu irmão. João nos diz aqui que nós não devemos amar segundo Caim, porque ele era do maligno. E ele assassinou o seu irmão. Por que ele matou o seu irmão? Gênesis nos conta claramente lá nos primórdios essa história, irmãos. Quando Adão e Eva caem em pecado, então, para que eles fossem perdoados e aceitos na presença de Deus, o Senhor Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, mata um animal e os veste com as peles daquele animal. E aquele animal simboliza que Cristo viria no futuro e morreria na cruz e pagaria os nossos pecados. Tanto é que em Gênesis 3,15, o Senhor faz a promessa à mulher que enviaria um descendente à mulher, falando de Jesus, e ele esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. Ali nós vemos, irmãos e irmãs, o anúncio do pacto da graça. E aqui, querido amigo e irmão, então, nós vemos que quando Caim cresce, ele se torna lavrador. E Abel se torna pastor de ovelhas. E Caim não entende que para ser aceito diante de Deus é necessário sacrifício, porque ele é pecador. Ele se acha bom, ele se admira da sua capacidade. E ele, no seu culto a Deus, então, escolheu dos melhores frutos da terra e apresentou ao Senhor. E Abel, no seu culto ao Senhor, matou um novilho, porque entendia que era pecador e sabia que no futuro o Messias morreria em seu lugar. Então, para ser aceito na presença de Deus, era necessário derramamento de sangue. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim.
E Caim ficou morrendo de inveja do seu irmão. E a Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito. E disse a ele que o pecado já à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Mas Caim não quis nem saber. A sua inveja foi tal que ele chamou o seu irmão para passear no campo, demonstrando amizade e amor com o seu irmão. Ele era o mais velho, deveria cuidar do seu irmão mais novo. E quando ele chegou lá no campo, amado amigo e irmão, ele matou o seu irmão. A tradição, como nos diz reverendo Nicodemo no seu comentário, diz que John Gill acreditava que Caim tomou uma pedra e bateu na testa de Abel e o matou. Mas John Stott diz que essa palavra usada no hebraico para dizer que Abel foi assassinado porque Caim assassinou o seu irmão, significa que ele cortou o pescoço do seu irmão, que ele o degolou. Seja com uma pedrada na cabeça ou com uma facada no pescoço, meu amado amigo e irmão. A morte de Abel foi muito triste e Caim se tornou o primeiro assassino da história. E a Bíblia diz que nós não devemos amar como Caim. Caim foi um falso que chamou o seu irmão para passear. E porque era filho do maligno, diz o texto, filho do diabo, porque teve inveja do seu irmão, ele assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as obras de seu irmão eram justas. O mundo não tolera, irmãos, quando nós fazemos boas obras, porque as nossas boas obras glorificam a Deus e demonstram que o mundo está longe de Deus. Então, quando você vive piedosamente, o mundo se sente ofendido. E aqueles que não têm o Senhor no seu coração, quando te vem glorificar a Deus, quando te vem fazer a obra de Deus, vão te atacar, meu amado amigo e irmão. Porque eles vão ter inveja de você. É isso que diz o texto bíblico. E aí João diz no versículo de número 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que João está dizendo aqui é que essa batalha do mundo conosco é mais antiga do que o próprio relacionamento de Caim com Abel. É a batalha de Satanás e de seus anjos contra o Deus eterno, pois se rebelaram contra eles. E é por isso que o mundo, chamados de filhos do maligno, como Caim era filho do maligno, diz o texto, persegue os filhos de Deus. Porque o diabo é inimigo de Deus, e todos aqueles que são filhos do diabo vão ter inveja dos filhos de Deus e vão perseguir os filhos de Deus, mesmo estando no meio da igreja, mesmo tendo uma postura religiosa. Todo aquele que persegue aquele que quer agradar a Deus, meu amado amigo e irmão, demonstra não ter o amor fraternal em seu coração. O texto, então, nos revela que a radiografia do amor fraternal começa nos revelando um mandamento antigo, mas nos revela um péssimo exemplo. Um dia desse, amado amigo e irmão, alguém se aproximou de mim e disse, estão criticando aí certo pastor porque ele não para de pregar na pandemia, quer pregar todo dia, toda hora, parece que quer aparecer. Eu disse o seguinte, meu amado amigo e irmão, ainda bem que estão falando isso. Pior é se dissessem, ele é um preguiçoso, nem prega a palavra de Deus e nem faz nada e nem se preocupa com as pessoas. Então, se estavam acusando aquele pastor de querer pregar todo dia, glória a Deus por isso. Porque estavam acusando de fazer a obra de Deus, de tentar ser fiel ao Senhor. E por causa disso, então, aquele servo do Senhor iria ser recompensado. Pior seria se o acusassem de falta de amor no coração e de falta de desejo de fazer a obra de Deus. Meu irmão, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido. Toda vez que você quiser ser fiel a Cristo Jesus, você vai ser atacado. Mas, meu irmão, não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ah, querido amigo e irmão, não é que você vai queimar a cabeça dele, não. Porque quem tem Jesus no coração não quer queimar a cabeça de ninguém. Amontoar brasas vivas em sua cabeça relembra uma prática antiga do Egito. Quando um homem era um criminoso e cumpria, então, a sua pena, ia ser livre.
Então ele era obrigado a passear na praça numa cerimônia em que se colocava uma panela em cima de uma madeira, uma panela com brasas ardentes. E ele andava na rua com aquela panela com brasas ardentes para mostrar que o fogo do sofrimento havia purificado as suas ideias erradas e que agora ele era uma outra pessoa e ele teria outra conduta, porque a sua ideia foi purificada e mudada pelo fogo do sofrimento. O que Paulo está dizendo quando diz que nós amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem e nos tratam mal, é que vendo o amor de Deus em nós, vendo o zelo pela obra de Deus, vendo o amor de Deus por essas próprias pessoas em nossa vida, elas vão ter as suas ideias queimadas e o seu rosto vai ficar ruborizado e elas vão ficar envergonhadas de sua prática e serão transformadas pela demonstração do amor de Deus em nossa vida. Então, meu irmão, não ame como Caim. Não seja um mau exemplo. Não ataque o seu irmão. Não persiga. Não persiga aquele que faz a obra de Deus. Nós não devemos amar como Caim. A radiografia do amor fraternal nos revela um péssimo exemplo. Nós não somos filhos do maligno, irmãos. Nós não temos que perseguir ninguém. Nós vivemos para abençoar os outros. Oh, meu querido amigo irmão, que você entenda que se alguém tem te feito mal, você deve colocar essa pessoa na presença do Senhor, em oração, ore por ela, diga para o Senhor o que ela tem feito, mas não levante a sua mão para atacá-la e destruí-la. Não, você não pertence à destruição. Quem cuida de você, quem faz a vingança, é só o Senhor. Que você demonstre o amor de Deus na prática e você vai evidenciar que você tem o Espírito Santo em sua vida e que o seu coração foi transformado por Jesus. A radiografia do amor fraternal nos revela um antigo mandamento, nos revela um péssimo exemplo, que nós não o imitemos, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, ele continua a nos apresentar a radiografia do amor fraternal. E a radiografia do amor fraternal, em terceiro lugar, amados irmãos, nos revela um sinal distintivo. A radiografia do amor fraternal nos revela um sinal distintivo. Diz o nosso texto nos versículos 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Querido amigo e irmão, nós não somos assassinos. Louvado seja Deus. Por isso, o texto nos diz que a radiografia do amor fraternal nos revela um sinal distintivo. João vai dizendo a nós como nós podemos saber que nós já passamos da morte para a vida, que nós nascemos de novo. Ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, quem nasceu de novo, quem ressuscitou na alma, é isso que João está dizendo. Quem teve o princípio de nova vida colocado no seu coração, quem recebeu o sopro do Espírito Santo, que o fez nascer de novo, agora tem a natureza de Deus morando em seu peito. E essa natureza de Deus o faz amar aquele que Deus ama. Se você ama a Deus, se você ama os seus irmãos, você demonstra que você ama a Deus na prática. João, mais adiante, nessa própria carta, vai dizer, como alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se ele não ama o seu irmão a quem ele vê? O amor fraternal, em sua radiografia, nos revela um sinal distintivo. Quem ama o seu irmão demonstra que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, que é convertido, que tem o Espírito Santo habitando em seu coração. Mas João continua nos falando sobre esse sinal distintivo. Ele diz assim, aquele que não ama permanece na morte. Se alguém não ama seus irmãos, ainda que esteja na igreja, ainda que ensine e pregue, ainda que tenha uma postura aparentemente agradável diante dos homens, essa pessoa não nasceu de novo. É isso que João diz. Quem não demonstra amor verdadeiro com seus irmãos está morto espiritualmente. Precisa nascer de novo. Precisa da salvação. E João continua a intensificar a explicação desse sinal distintivo, quando no versículo 15 ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino.
Meu querido amigo e irmão, você acha que assassino é só aquele que foi lá e tomou uma faca e enfiou no peito do outro? Ou aquele que tirou um revólver e disparou cinco tiros e acabou com a vida do outro? Não, meu querido amigo e irmão. Quem odeia o seu irmão e quer acabar com ele já é um assassino. Porque só não mata porque não tem oportunidade. Você observa, por exemplo, Esaú mais adiante, que se consola dizendo que quando seu pai morrer, vai matar o seu irmão. Ele odeia o seu irmão. Ele já o matou no seu coração. Ah, querido amigo e irmão, ele é um assassino na alma. Só não teve oportunidade de praticar. Se você observa, querido amigo e irmão, a história de João Batista, você vai se lembrar que Herodias, com a qual Herodes adulterava, odiava João Batista e queria matá-lo. E quando sua filha dançou diante de Herodes, ele disse: pode pedir metade do meu reino. Herodias aconselhou: pede num prato a cabeça de João Batista. Quem odeia é assassino. Tal foi a sanha, a raiva dos religiosos de Israel, que numa reunião de concílio, onde eles deveriam zelar pelos princípios das Escrituras, eles fizeram uma armação para condenar o Senhor Jesus à morte, porque tinham dele inveja. Eram religiosos, mas não tinham o Espírito Santo em seu coração. João diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E ele diz mais: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Irmãos, nessa semana passada nós contemplamos muito tristemente, nos Estados Unidos da América, aquele exemplo de um policial que se ajoelhou no pescoço de um homem negro. E aquele homem estava dizendo que lhe faltava o ar. E o policial não se preocupou. O policial ficou com o seu joelho ali a ponto de matá-lo. Há muitas pessoas, irmãos, que se dizem religiosas, que frequentam a igreja nos domingos e têm um terrível ódio racial contra o outro. Essas pessoas são assassinos, amados amigos e irmãos. E o texto diz que quem é assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu quero lhe perguntar, você odeia alguém? Você já disse alguma vez assim: eu quero mais é que fulano morra? Você já disse isso? Você já disse: eu quero que ciclano se exploda? Se você disse isso, meu irmão, você está revelando que você tem um espírito assassino. E se você tem um espírito assassino, a vida eterna não está dentro de você. Você corre perigo de ser lançado no fogo do inferno. Ah, querido, então, em nome de Jesus, revise o seu coração. Ah, irmãos, algum tempo atrás eu conversava com um dos maiores pregadores deste país. E ele falava acerca de um ministro do Evangelho, que falava acerca de outro pastor que, infelizmente, não era tão ortodoxo como ele. Tinha algumas falhas doutrinárias, mas cria em Jesus. E aquele que era o ortodoxo da doutrina correta dizia: eu odeio esse homem, eu o odeio com ódio consumado de fato. Não é que alguém que tem Cristo no coração pode odiar com ódio consumado. De fato, a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino. E por mais que seja até pastor, ser assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você tem odiado alguém. Se você odeia alguém, você é assassino. Se você quer matar alguém, você precisa analisar o seu coração. Você não tem Cristo em sua vida. Por favor, em nome de Jesus, nessa mensagem dessa noite, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor por esse ódio, porque esse ódio não vem do Senhor, esse ódio vem do diabo. Peça ao Senhor que perdoe o seu pecado. Peça ao Senhor que tenha misericórdia de você. Diga a Deus que você crê que Cristo morreu em seu lugar. E peça ao Senhor que te dê a bênção de nascer de novo. Peça a Ele a bênção de um novo coração. Peça a Ele a bênção de ser transformado por Cristo Jesus. Clame a Ele. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E de fato, se o amor de Deus entrar no seu coração, o que vai acontecer é que o ódio vai morrer em você. O amor de Deus, que foi derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado, vai transbordar em sua vida, e você vai amar até os seus inimigos, vai orar por eles
e vai pedir que o Senhor derrame sobre a vida deles bênção sem medida. A radiografia do amor fraternal nos revela um sinal distintivo. Quem ama o seu irmão nasceu de novo. Quem odeia o seu irmão é assassino. Quem não ama não nasceu de novo. Quem é assassino não tem vida eterna. Está caminhando a passos largos para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tire todo o ódio do seu coração. Que Deus encha o seu coração de amor. Que você revele o amor de Cristo Jesus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante desta radiografia do amor fraternal. Ela começou nos revelando um amor antigo. Depois nos revelou um péssimo exemplo, o qual não devemos seguir. E depois ela nos revelou um sinal distintivo. Eu espero, sinceramente, que ouvindo esta mensagem você diga: aleluia, louvado seja Deus, eu sou filho de Deus. Mas em último lugar, nesta noite, na exposição, que continuaremos na próxima semana, o texto da palavra nos diz: meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, que a radiografia do amor fraternal nos revela um amor sacrificial. A radiografia do amor fraternal nos revela um amor sacrificial. O texto diz no versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mais uma vez, leiamos o texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós vamos entender isso melhor ainda na próxima semana. Mas o texto aqui nos revela, amados irmãos e irmãs, que o amor fraternal, querido, nos revela um amor sacrificial. Por quê? Ele diz: porque Cristo deu a sua vida por nós. Foi isso que Jesus disse lá em João 3, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. Querido amigo e irmão, Cristo nos amou. Nós merecíamos a sua ira. Nós merecíamos que a sua espada pesasse sobre nós. Nós merecíamos que ele nos massacrasse na cruz. Nós merecíamos que ele nos jogasse no inferno. Mas ele desceu da glória, nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. E porque nós cremos nele, hoje nós temos perdão, nós temos paz, nós temos vida eterna, nós somos reconciliados com Deus. Por causa deste maravilhoso sacrifício, nós somos salvos. Então, João diz, amado irmão, que essa radiografia do amor fraternal revela um amor sacrificial, porque Cristo se sacrificou por nós. E ele disse: nisso conhecemos o verdadeiro amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E porque ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós devemos nos entregar totalmente por amor de nossos irmãos. É claro, meu querido amigo e irmão, que você não vai dar aquilo que você não tem. Se você tem um pão inteiro, talvez você coma meio pedaço e dê ao seu irmão. Mas se você tem mais recursos sobrando, você pode dar mais recursos do que aquele que tem poucos recursos. Aquele que tem poucos recursos também vai dar. Mas em termos de volume, de quantidade, quem tem mais pode dar mais. Nós damos a vida pelos irmãos quando nós o servimos com os dons e talentos que Deus nos deu. Um texto que explica claramente isso que eu estou dizendo está lá na primeira carta de Pedro, amados irmãos, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim, a partir do versículo de número 8, vou ler melhor, 1 de Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando nós amamos intensamente, nós vamos perdoar. E aí ele diz no 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Pedro disse, corroborando que João disse que nós devemos nos amar, irmãos, intensamente, a ponto de perdoar os pecados uns dos outros, porque o verdadeiro amor cobre multidão de pecados. E ele diz que nós amamos, então nós vamos servir aos irmãos com os dons que recebemos. Porque nós somos despenseiros da graça de Deus, que é multiforme. Cada um tem dons diferentes e talentos diferentes, e Deus quer que nós usemos os dons e talentos que Ele nos deu, para que nós sirvamos aos irmãos. E ele dá o exemplo no versículo 11. Se alguém fala, se alguém prega, se alguém ensina a palavra, que é demonstração de amor no corpo de Cristo, ele diz aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se nós amamos a igreja, nós vamos pregar a santa palavra de Deus. Nós não vamos pregar ideias humanas, nós não vamos pregar filosofias humanas, nós não vamos pregar aquilo que o mundo acha melhor, nós não vamos pregar a sabedoria deste mundo, nós vamos falar conforme os oráculos de Deus, porque amamos o povo de Deus. Vamos falar com fidelidade a palavra de Deus, para que o povo de Deus entenda o amor do Senhor por si, para que o povo de Deus seja confrontado em seus pecados, para que o povo de Deus se arrependa, para que o povo de Deus creia em Jesus e seja transformado por ele. Mas também, amado irmão, não é só o dom de quem ensina, de quem fala, de quem aconselha, é o dom daquele que usa as mãos. E o texto diz que se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quando você usa as suas mãos, os seus dons, os seus talentos, as suas finanças, você precisa entender que os talentos, os recursos, a inteligência, as obras que você faz não é pela sua própria capacidade. É porque o Senhor é quem te dá poder, te dá força para suprir e abençoar os seus irmãos nos momentos de dificuldade. E Pedro diz que quando nós fizermos assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, porque ao nosso Senhor pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sirva ao Senhor com seus dons e talentos. Dedique a sua vida para fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou. Faça com todo amor no seu coração. Faça com dedicação total. Não tenha medo de gastar-se e dar-se a gastar. Porque, como disse Paulo, se nós quiséssemos agradar a homens, nós não seríamos servos de Cristo. Nós temos que agradar a Deus. Por isso, então, devemos consagrar todo o nosso ser e usar todos os nossos dons e talentos para a glória daquele que tem todo o domínio, toda a glória, e para abençoar o povo de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quando você exerce os dons que Deus te deu, você está demonstrando um amor na prática, você está abençoando o povo de Deus, você está sendo um instrumento de bênção para alimentar o coração do povo de Deus, para demonstrar o amor de Deus na prática, para ser um instrumento de santificação, para ser um instrumento de amor, para ser um instrumento da manifestação da graça de Deus na vida do outro. Isso envolve pregação, mas isso envolve até varrer o chão da casa para o outro. Isso envolve ensino das Escrituras, mas envolve ir à farmácia e comprar o remédio para o outro. Isso envolve aconselhamento e discipulado das Escrituras e evangelismo. Mas isso envolve também, querido amigo e irmão, uma boa oferta para abençoar aquele que necessita, cuidar dele e demonstrar o amor de Deus na prática. Nós somos chamados a ter um amor sacrificial e nós temos que nos sacrificar naquilo que Deus nos deu para sermos bênçãos na vida dos outros, revelando assim a glória de Deus e dando toda a glória e honra a Jesus, que tem o domínio sobre todas as coisas e é o Senhor de tudo quanto existe. Eu quero lhe perguntar, nós hoje tivemos o raio-x da palavra de Deus passando sobre o nosso coração. O que a radiografia do amor fraternal revelou a teu respeito? A radiografia do amor fraternal revela um amor antigo. Esse amor antigo está presente em tua vida? A radiografia do amor fraternal revela um péssimo exemplo. Você é um péssimo exemplo de amor ou você demonstra o amor de Deus na prática? A radiografia do amor fraternal é um sinal distintivo. Você verdadeiramente crê em Cristo Jesus? Se você ama os seus irmãos, você crê em Cristo Jesus. Se você não ama, você não é convertido. Se você odeia, você é assassino, João disse. E se você é assassino, o amor de Deus não mora em você. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus.
Mas nesta noite nós aprendemos que a radiografia do amor fraternal revela um amor sacrificial. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida, dar todo o nosso ser, nossos dons e talentos para a glória de Deus e para abençoar os nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Repetindo os pontos da radiografia do amor fraternal. A radiografia do amor fraternal revela um amor antigo. A radiografia do amor fraternal revela um péssimo exemplo. A radiografia do amor fraternal revela um sinal distintivo. A radiografia do amor fraternal revela um amor sacrificial. Agora o raio-x passou sobre o seu coração. Eu espero que você esteja com o raio-x na mão dizendo: aleluia, para a glória de Deus. Eu sou um crente, eu não estou doente. Glória a Deus, o raio-x da palavra de Deus detectou que eu sou salvo, que este amor antigo está presente em minha vida, que eu não sigo um péssimo exemplo e que eu estou dedicando toda a minha vida para a glória de Deus e para abençoar os irmãos. Eu espero que a radiografia do amor fraternal demonstre a sua saúde espiritual. Mas se essa radiografia demonstrou que você está doente, que esse amor antigo não está em sua vida, que você vive como um filho do maligno que era Caim, que você não tem o sinal distintivo do amor no seu coração e na sua vida demonstrando que você é salvo, que você só pensa em si mesmo e não tem se sacrificado por ninguém. Meu querido amigo e irmão, a esperança para você é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança para você é o versículo que eu preguei semana passada, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e ele pode desfazer a obra do diabo na sua vida. Se você ouviu essa mensagem e viu que você está enfermo diante desta radiografia, onde você está, diga: Jesus, eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo de viver somente para mim mesmo. Eu peço perdão ao Senhor. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu peço que o Senhor me dê nova vida e faça de mim uma nova criatura. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você clamar com fé, crendo que Jesus Cristo é o teu único Senhor e Salvador, Deus vai te dar nova vida, Deus vai te dar um novo coração, Deus vai te dar uma nova natureza, e nós perceberemos em você essas características da radiografia do amor fraternal. Habitará em você um amor antigo, você rejeitará um péssimo exemplo, nós veremos um sinal distintivo de que você é convertido porque você ama os seus irmãos, e nós veremos em você um amor sacrificial, e você revelará o amor de Jesus, sendo bênção onde Deus te colocar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que a radiografia demonstre que nós somos cristãos e que a nossa vida glorifica a Deus todos os dias da nossa existência. Que Deus enche o seu coração de amor, meu irmão. Que a sua vida seja uma bênção para todos aqueles que estão perto de você. É a minha sincera oração, em nome de Jesus. Amém.